Então, hoje, quando você olha para ele, e se eu me recordo bem, existe um versículo que eu não sei mais em que parte desse livro está, porque eu fiz questão de esquecer muitas coisas. Lá está escrito assim que ele esvaziou-se dele mesmo e se fez semelhante ao homem, despindo da sua glória, despindo da sua majestade, para estar diante do homem. Aí eles acrescentaram por conta própria, e ser obediente até a morte de cruz. Mentira pura, Arnetoliel nunca morreu. Tanto é que quando ele foi com o seu corpo para Arquitúrios, e depois a sua consciência foi transferida para o seu corpo verdadeiro, o corpo de origem imortal, aquele corpo em Arquitúrios, ele foi preservado. Você olha para ele, é como se ele estivesse dormindo, porque as pulsações existem, tudo existe, mas aquele corpo ele está conservado para servir de testemunho de que um dia alguém se preocupou de fato com uma geração e fez aquilo que nunca nenhum dos primogênitos, de cada primogênito, dos primogênitos havia ainda sido feito, que foi largar o seu corpo imortal, migrando a sua essência para um corpo mortal, para se fazer semelhante àquelas pessoas. Então isso é diferente de uma reencarnação. Então, Arnetoliel ele nunca reencarnou, ele migrou simplesmente a sua consciência. Mas hoje, quando você vê muitas pessoas, essas mesmas pessoas, elas dizem assim, poxa, eu sou a reencarnação de um réptil, eu sou a reencarnação reptiliana, eu sou uma reencarnação pleiadiana, eu sou uma reencarnação de Alfa Centauros. Vocês não sabem o que estão dizendo. Tomem muito cuidado. Tomem muito, muito, muito cuidado mesmo. Essa situação é muito complicada. Quando você fala que você é uma obra reencarnada de uma civilização, todos eles ficam atentos a você. Principalmente quando se trata de civilizações caídas. Eles jamais vão querer se comparar a vocês, a nós. Então, quando uma pessoa fala assim, eu sou a reencarnação de um reptiliano, não fale isso não. Não fale isso não, porque sua vida vai ir de mal a pior. Eu não conheço nenhuma pessoa que falou que é reencarnação de um réptil e que não fica mendigando, ou que outrora teve algum tipo de ascensão e hoje vive na queda. Eu não conheço nenhuma pessoa que disse, eu sou a reencarnação disso, daquilo, aquilo outro, e vingou. Nenhum ser hostil vai aceitar jamais você dizer que é da linhagem dele, porque não existe isso. Não existe. Um exemplo. Os reptilianos carregam em si uma linhagem pura. E aqui, no nosso planeta, eles estão ligados à realeza. Porque eles são a realeza. E eles tentam ali preservar a sua linhagem de sangue. Aí uma pessoa qualquer diz, eu sou a reencarnação de um réptil. Olha a sua vida como era antes e olha o que a sua vida se tornou depois que você falou essa besteira. O mesmo serve para as pessoas que falam que é a reencarnação de um pleiadiano. Nas Pleiades existem 3.476.000 planetas. Muitos deles já estão inabitáveis, porque eram pleiadianos hostis que foram expulsos das Pleiades e vivem nos intermédios, dentro dos paralelos hiperdimensionais.
E eles transitam para lá e para cá, tendo acesso a tudo. E quando eles se deparam com meros mortais, que ao olhar desses seres hostis, somos imundos, somos vermes, somos amebas, eles olham e falam: o quê? Fulano falando que é da minha linhagem? Eu vou mostrar para ele. Aí a vida da pessoa começa a definhar, a pessoa começa a mendigar, a pessoa começa a pedir, a pessoa começa a passar necessidade. As portas na vida da pessoa, que se chama oportunidade, começa a sumir, como se fosse você pegar um monte de areia com os dedos abertos. Aí você não entende. Aí você fala: mas eu sou a reencarnação de um alienígena, por que estou passando por isso? É por isso que você está passando por isso. Porque você está afirmando uma mentira. Talvez algum inimigo dimensional, ele te disse que você é de uma linhagem assim e assado. Justamente para colaborar com a sua destruição. Porque os inimigos dimensionais, eles são seres que são híbridos criados por outras civilizações e que passaram a ser seres descartáveis e foram aprisionados nas dimensões. Então, quando você fala uma besteira dessa e eles te incentivam nessa besteira, eles contribuem com isso porque eles sabem que quando isso chegar de alguma forma pelo fluxo Tonden, que é o fluxo linear do universo e das energias hiperdimensionais, e isso chegar até aquele ser de pura linhagem, seja ele hostil, ele vai se importar com aquilo, porque ele já está caído. E ele olhar para a espécie humana ou para qualquer outra espécie que esteja morando em outro corpo planetário e que esteja passando pelas mesmas dificuldades de Eleap, ele vai olhar e falar assim: o quê? Esse ser imundo aí está falando que é da minha linhagem? Eu vou mostrar a ele se ele é realmente da realeza. Então, ele te joga na pobreza, ele te joga na miséria, ele te joga numa vida de engano. Vocês estão me entendendo o perigo que é a pessoa afirmar, dizendo que é a reencarnação de uma alienígena? Que é a reencarnação de um extraterrestre? Vocês estão entendendo o perigo disso? Vocês estão entendendo de fato como é perigoso? Procurem vocês, depois de ouvir esse áudio-vídeo, relatos de pessoas que se dizem ser reencarnadas. Começam a acompanhar essas pessoas, começam a ver a vida dessas pessoas e vocês vão ver que elas não estão nessa vida por culpa delas, não. É por causa de um erro que foi introduzido pelos inimigos dimensionais ao coração e à mente dessa pessoa quando essa pessoa deu vazão para isso. Aí o inimigo dimensional, ele olha e fala: poxa, eu vou usar aquele trouxa ali, vou dizer que ele é a reencarnação de um Lula, de uma Lula, uma reencarnação de um insectoide, uma reencarnação dos Grongamalins. Aí ele vai e acredita naquilo. Então o inimigo dimensional, ele começa a dar sonhos, ele começa a buscar auxílio para que aquela pessoa encontre com ele no astral. Aí aquela pessoa encontra com ele no astral, aí aquele serzinho de 30 centímetros se torna um alienígena de 60 centímetros, de 60 centímetros ele se torna um alienígena de 2,80 m. Por quê? O espaço, o tempo, os eixos, onde o fluxo da essência chamada astral vai, é alterável. Eu já disse isso várias vezes para você, não vou repetir aqui. E ali aquele ser de 30 centímetros pode se tornar um alienígena de 10 metros. Ele pode se apresentar da maneira que ele quiser se apresentar. E ele vai dizer para você
Ele vai te mostrar coisas inacreditáveis e você vai falar, puta que pariu, realmente eu sou a reencarnação, eu me vi ali numa vida onde eu vivia num belo planeta, eu vi todo o processo da minha reencarnação e hoje eu estou aqui na Terra e eu vou fazer o de melhor e vou defender essa civilização. Mas quando essa civilização, se ela estiver viva, se ela ainda não foi completamente destruída, tenha ao conhecimento disso, ela começa a te destruir. Porque você está afirmando que é isso, afirmando que é aquilo, e eles não deixam barato. Mas e se você então disser, por engano, que é a reencarnação de uma civilização não hostil? Vai te acontecer a mesma coisa? Vai. Mas não por eles. Mas é pela ênfase que você está dando a uma mentira que você está colocando na sua vida. Vamos dizer, eu digo que sou um alienígena que veio de Galamiak. E eu defendo aquilo, eu estou abrindo fluxo para que seja drenada a minha energia. E quando a minha energia ela for drenada, eu vou ficar fraco. Eu vou começar a ter delírios, eu vou começar a ter emoções repentinas, eu vou começar a ter muita fúria, eu vou me tornar uma pessoa mentirosa, eu vou querer ser uma pessoa usurpadora porque a essência vital da minha centelha deixou de existir. Procurem, gente, por favor, saber de todas as pessoas que disseram ser reencarnação alienígena, reencarnadas de civilizações extraterrestres, procuram ver como estão a vida dessas pessoas hoje. Procurem e vocês tirarão a conclusão por si só. Procurem. Por favor, procurem saber. Não existe, gente. Não existe reencarnação alienígena. Uma certa pessoa chegou perto de mim um dia e falou assim, Henrique, você já leu o livro de Inanna? Eu falei assim, não. Pois é, Henrique, eu sei que você já viu Inanna pessoalmente, eu acredito nisso. Eu queria que você desse uma lida no livro de Inanna, né? Eu falei, beleza, fui lá, li o livro. Chegou uma parte onde mostrava os processos de reencarnação de Inanna. Olha para você ver. Até um certo ponto, a história é verdade. Tanto é que se dependesse da minha assinatura e que se ela valesse alguma coisa nesse sentido, eu assinaria até um certo ponto que eu sei que é real, porque eu testemunhei. De um certo ponto para lá, você vê uma criação fantasiosa, ou seja, misturou a realidade, misturou a espiritualidade, misturou tudo aquilo que não poderia ser misturado, relacionado a crenças reencarnatórias. E sabe o que aconteceu? O livro passou a dizer que Inanna reencarnou diversas vezes. Mentira, basta você ter uma interpretação de texto que você vai entender. Que quando ela se encontrou com a velha serpente intraterrena, ela foi colocada dentro de um ovo. Quando ela foi colocada dentro desse ovo, aquela anciã serpente sábia mostrou para ela as vidas que ela poderia ter se caso ela pudesse reencarnar. Aí mostrou diversas vidas para ela, até na atualidade. Mas em nenhum momento Inanna reencarnou. Ela apenas quis saber como seria se ela pudesse reencarnar, para consertar os erros de sua família niburiana. Mas quando ela viu que não daria certo a reencarnação e ela não suportaria viver tanto na riqueza quanto na pobreza, ela desistiu. Então aquela velha serpente, muito sábia, ela mostrou a Inanna onde havia o erro, onde havia o conserto.
E as pessoas entenderam que Inanna reencarnou várias vezes. Não, tiram isso da sua cabeça, você que lê o livro. O retorno de Inanna, leiam, mas quando começar na porra da reencarnação, rasguem as páginas. Começa a despelar as páginas e fica só até o momento que ela passa pelo processo. Na hora que ela começa a falar na interpretação que ela reencarnou como não reencarnou, isole o livro ali, passe cola, isole as páginas, não leiam. E se ler, vocês vão ver, pela uma boa interpretação, que ela não reencarnou. Ela apenas teve uma projeção de como seria a sua vida. Então, baseados nessas fantasias, nesses mitos, nesses contos, é que aparece outrora uma pessoa aqui, uma pessoa ali que diz: eu sou reencarnado. O meu mentor me mostrou que eu era do planeta e lá naquele planeta eu tive uma guerra, eu fui desobediente, fui expulso, eu era da realeza, aí eu fui mandado para outros planetas até chegar aqui na Terra para mim cumprir a minha missão. Não existe isso. Não existe. Quando as pessoas falam de alienígenas, as pessoas falam de um jeito como se eles fossem bonecos, como se eles fossem crianças, como se eles fossem um desenho animado, como eles fossem um ator, uma atriz de um filme de Hollywood, como se eles fossem sem sal. A maioria das pessoas, gente, não tem noção do que é uma família estelar. Vocês não têm noção do que é estar perto deles. Vocês não têm noção do que é ir do planeta deles. Vocês não têm noção, gente, do que é estar numa federação na presença de 500 membros. Vocês não sabem o que é passar de um campo dimensional para o outro. Vocês não sabem e não têm noção de como é, gente. Você chegar em um sistema solar e ver aqueles grandiosos corpos planetários na sua frente, corpos planetários colossais. Vocês não têm noção o que eu vi. E nem se eu arrumasse as mais belas palavras, eu saberia explicar do começo ao fim o que eu vi e o que eu vejo com eles. Então, quando as pessoas falam de alienígenas, de abduções, de tecnologias, de naves, e eu ouço os relatos dessas pessoas, ou leio os relatos dessas pessoas, eu só não começo a rir por respeito a essas pessoas. Porque ali ela misturou a fantasia de outras pessoas e criou uma coisa que ela nem mesmo sabe o que é. Aí ela acredita que aquilo é uma inspiração, mas não é. Ela acredita que é uma revelação, mas não é. É uma dedução. Quando você está com eles, na presença deles, seja eles como o Atilio, de 1,20 m, ou seja, como os líderes de cada corpo planetário, de cada sistema solar, que tem 10 metros de altura, ou seja, com os criadores de cada um dos 1000 céus, sendo que esses criadores têm 1000 metros de altura, independente de qualquer forma que seja o seu contato, que você também vai experienciar, porque você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, e você goza do mesmo direito. Quando você entender realmente, verdadeiramente como é, você vai dizer assim: poxa, não é que o Carlos lá teve razão? Então, quando eu vejo as pessoas falarem que é reencarnação de extraterrestre, eu já coloco a mão na cabeça e falo: poxa, as coisas vão começar a ir de mal a pior na vida dessa pessoa. Aí você começa a presenciar a pessoa mendigando, pedindo, necessitando, vendendo, barganhando, enganando as pessoas. Eu digo que 90% das vezes a pessoa não tem culpa, mas 10% ela é culpada porque ela sabe. Então, gente, não percam o seu tempo acreditando que você é a reencarnação extraterrestre de um alienígena. Isso não tem fundamento.
a matriz da centelha de vida de um alienígena, de uma família estelar, ela é diferente, ela é incompatível com a nossa matriz. Incompatível. Não existe. E mesmo, pensem comigo, mesmo se fosse compatível, você viria morar em um planeta que está à mercê das guerras, que está triste por dentro? Você teria coragem de vir aqui? Imagine você morando num planeta espetacular como Galamiak, Arcturus, Alané, Kank. Agora imagine você largando aquela realeza e vindo aqui num planeta reencarnar porque você foi punido por alguma coisa. Basta vocês pensarem, gente. Não existe isso. Não existe processo reencarnatório para alienígenas. Não existe. E nunca vai existir. A matriz deles é uma, a nossa matriz é outra. Tanto que quando você passa para a segunda dimensão e densidade, através do seu corpo de segundo plano, e você vai para Niro, você permanece com o seu corpo de segundo plano. Quando a sua civilização, ela vê o seu preparo e vê que você está apta a estar com eles, sabe o que eles fazem? Eles levam você até Grampec. Lá em Grampec, o seu corpo é destruído, a sua consciência é preservada dentro de uma esfera com líquido amarelo. Eles preparam um corpo compatível com a semelhança em aparência do corpo deles, seja você mulher, seja você homem, e ali transfere a sua consciência para aquele novo corpo. Se for um corpo criado em laboratório, se a civilização é praticante do toque sexual, da relação sexual, quando você estiver em processo inicial de gestação dentro da barriga da sua mãe, ali será colocada a sua consciência e você vai nascer com as memórias que você teve no planeta Eleap, e você vai aprender com aquela civilização, porém num novo corpo, mas com uma consciência antiga. E essa consciência antiga, ela é incorruptível. Deu para vocês entenderem agora? Aí você passa do segundo para o terceiro plano, ou terceira densidade, ou terceira dimensão. Depois que você passa por isso, sabe o que acontece? Você vai caminhando, 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 e num espaço de 1000 anos, você alcança a mesma densidade e a mesma dimensão onde a sua família estelar que te adotou se encontra. Ou do contrário, a sua família estelar, ela te tira de Niro, te mostra um mundo pacífico, próspero, onde você poderá contribuir para a expansão e crescimento daquele mundo, trazendo experiências do seu passado para um futuro melhor naquele lugar, de futuro melhor. Mas você vai e a sua consciência não é zerada. Você permanece firme nos ensinamentos que você recebeu em Niro. E você tem ali a ponte de ligação, um exemplo, 24 horas com o seu instrutor, com o seu professor estelar. Depois que você cumpre a sua estadia ali, você escolhe ou voltar para o seu planeta que do qual te adotou, ou você escolhe ficar ali para sempre. Mas para você não haverá mais a morte. Agora, quando as pessoas elas dizem que é a reencarnação e fruto de uma outra vida alienígena, a vida dessas pessoas tendem a ir de mal a pior. A pessoa pode até ter um breve sucesso, mas depois a pessoa vai declinando, 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 até se tornar nada. Essa é a diferença. E a maioria faz sem saber que está fazendo. A outra maioria faz sabendo que está
falando uma barbaridade, uma mentira. Um exemplo, você encontra em uma família muito rica, um homem de posse, uma mulher de posse, e você começa a dizer para as pessoas que estão à sua volta que o fulano ali é seu pai. Quando isso cair no ouvido dele, você acha que ele vai ficar satisfeito em saber que uma pessoa ali está dizendo que ele é pai dele? Imagine uma pessoa agora no seu bairro, na sua rua, dizendo assim, ó, que você é o pai ou a mãe dela, ou dele, sendo que você não é. Você vai gostar ou você vai tomar providências? Lógico que você vai tomar providências. E a providência que temos aqui, em Eleap, ela se chama lei, que vai constituir o direito da pessoa que diz ser filho do fulano, do ciclano, o teste do DNA, que vai provar se de fato aquela pessoa é filha ou não. Outra hora, se aquela pessoa disse ser filho daquele cantor, daquele empresário, daquele magnata e não é, aquela pessoa que sofreu por esse assédio de ver uma outra pessoa dizendo que ele era seu pai, aquele homem que foi vitimizado, ele pode mover uma ação na justiça e te processar. Mas se ele for seu pai, se isso for confirmado diante da lei, ele vai ter que te assumir, não é assim? Só que nos planos dimensionais e hiperdimensionais, nas leis universais, é diferente. Se você declarar que é reencarnação de um pleiadiano, que é a reencarnação de um alfa centauro, que é a reencarnação de um liburiano, que é a reencarnação de um siriano e de qualquer outra civilização que venha de qualquer outra estrela cujo seu nome é conhecido hoje na atualidade, você vai ser punido da pior forma. Porque a sua centelha de vida, a primeira que foi lhe dada, que é essa que existe dentro de você, está se rebelando contra os preceitos ditados pelo Criador, o Pai Celestial, e pela Criadora, a Mãe Celestial. E essa lei é estabelecida na criação. Então, quando você não se assume quem é e quer assumir ser outra pessoa, você vai ser punido pelas leis universais. Aí a sua vida tem de ir de mal a pior, de pior para pior, de pior ao cubo, de pior ao quadrado, e você fala, poxa, onde eu estou me fundando? Aí quando você, com muita dificuldade, consegue compreender alguma coisa, você fala, poxa, depois do primeiro dia que eu abri a boca e disse que eu era a reencarnação de um extraterrestre, de lá para cá minha vida se tornou uma desgraça. É isso que você vai ver. Lembra que durante o áudio eu falei do Douglas? Lembra? O Douglas, quando eu falei sobre os perigos do astral, ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, no inbox, tanto é que ele não está adicionado no meu Facebook e nem no grupo do Facebook. Ele mandou uma mensagem para mim, na época desaforada, e ele disse assim, ô capitão, às vezes você fala muita besteira. Você falar que os paralelos do astral é perigoso, é manipulado. Você já foi em astral por acaso? Ele me mandou uma mensagem muito ofensiva. Eu ia bloqueá-lo, mas alguma coisa falou comigo assim, não bloqueia. Eu só visualizei e não respondi, e ele continuou me perturbando. Ô capitão, para de contar mentira para os outros. Ô capitão, você é louco. Ô capitão, você é retardado. Ô capitão, as pessoas estão te desmascarando no YouTube. Você é um lunático, você é louco. Ô capitão, você não vai me responder não? Eu calado. Quando ele ouviu o vídeo, eu falando sobre o inimigo dimensional, ele voltou no meu Facebook e falou, olha, quero te parabenizar por esse vídeo.
Ele tocou meu coração. Eu também não dei nem confiança. Passou uns dias, ele falou assim: ô capitão, eu quero te pedir perdão e desculpa por ter escrevido tanta mensagem idiota para você, por ter te trollado muito. Você me perdoa? Porque você disse que Arne Toliel disse que o amor é conquistado e o perdão é merecido, ou o perdão é conquistado e o amor é merecido. Você pode me perdoar, capitão? Eu falei. Aí eu respondi ele, eu falei: você está perdoado muito antes de você me pedir. Aí ele foi e perguntou se eu poderia passar para ele o WhatsApp. Eu falei que não. E ali a gente ficou batendo um papo ali pelo Facebook mesmo. Eu mandei um convite para ele, ele não aceitou. Ele falou que ele estava acabando com o Face dele, aquela coisa toda. E eu ali tolerando ele conversando, ele já ficou menos agressivo e tal. E ele me perguntou, ele falou comigo assim: ô capitão, ele nem me chamava de Henrique, ele me chamava de capitão. Eu falei: seu capitão, deixa eu te fazer uma pergunta. E a respeito da reencarnação extraterrestre? Porque eu sou a reencarnação de um reptiliano. O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu nunca vi você afirmar com veemência essas coisas. O que você tem a dizer sobre isso? E eu conversei com ele pelo Facebook da mesma maneira que eu estou conversando aqui com vocês. E ele ali começou a me combater de novo. Ah, que isso, não. Ele foi e me disse que foi no astral, que ele viu um planeta todo verde, de uma vegetação inimaginável, e que ele viu ali como ele era quando ele era um réptil. Ele falou que tinha 3,80 metros de altura, que tinha uma cauda muito elegante, que tinha o rosto assim, meio puxado para frente, como se fosse de um jacaré. Ele me descreveu, inclusive ele até compartilhou na época um desenho que um amigo dele, que era desenhista, fez, segundo a narrativa dele mesmo. Me mostrou o desenho, aquela coisa toda, e eu falei: poxa, bicho, se eu fosse você, eu não afirmava essas coisas. Aí eu expliquei para ele com cuidado, porque ele estava muito agressivo ainda, sobre todas essas coisas. E ele falou comigo assim: ô capitão, eu sou uma reencarnação de um réptil. Eu falei: bicho, para com isso. E ele falou assim: mas por que eu vou parar com isso? Eu falei: olha, feche os seus olhos e imagine o primeiro dia da sua vida antes de você ter falado essa besteira. A princípio ele não entendeu muito bem, mas depois ele foi se acostumando, se acostumando, se acostumando. Foi quando ele parou e pensou. Aí eu comecei a fazer uma análise. Eu falei: antes de você afirmar que era a reencarnação ou que é a reencarnação de um réptil, como era a sua vida? Ele falou: ah, boa. Eu falei: boa como? Ele: ah, eu tinha o meu trabalho, aquela coisa toda, depois acabei ficando desempregado, tal, tal. E eu falei: aí as coisas tenderam de mal para pior, né? Ele ficou calado.